Olá, meus amores. Nessa aula a gente vai trabalhar a segunda lei ponderal, que é a lei de Proust. Eu, sinceramente, é uma questão minha, acho essa lei a que vocês mais vão utilizar para realizar justamente o nosso cálculo estequiométrico. Não é a lei mais importante. Todas em conjunto vão ter a sua importância e todas as três juntas vão lhe dar embasamento teórico para você fazer um cálculo estequiométrico. Mas a lei de Proust é a que mais se assemelha às questões que geralmente caem em vestibular. Porque a gente sabe muito bem que a lei de Lavoisier é uma lei muito mais simples, é só somar as massas. A de Proust ela já trabalha com uma proporção. Por isso que a lei de Proust é conhecida como a lei das... Vamos embora, vamos colocar? Lei das proporções. Eu vou colocar aqui entre vírgulas, só para enfatizar, em massa. Lembre que todas as nossas leis ponderais são leis de massa, definidas, fixas, como eu coloquei, constantes. Então, essa segunda lei é onde a gente vai trabalhar não apenas com a soma, né? Eu não vou apenas somar, eu vou estabelecer uma proporção entre toda e qualquer massa de todas as substâncias em uma reação química. Que é uma coisa que pode parecer, a princípio, sei lá, difícil, mas é uma coisa muito lógica. Né? Como no início da videoaula anterior, foi que a gente viu. Eu disse, então uma pessoa está sofrendo de azia. Você vai tomar qualquer quantidade em qualquer concentração de uma base? Não, porque você sabe que não. Porque para conseguir reagir uma quantidade definida de ácido, eu preciso também de uma quantidade específica de uma base. Então, existe uma proporção definida e constante para toda e qualquer massa que vai reagir. Se eu souber a proporção inicial, automaticamente essa proporção vai ser sempre constante, múltipla dela. Vai ser sempre a mesma proporção. Então, aí você começa a entender, né, porque no derramamento de 1 tonelada de ácido sulfúrico, você não vai reagir com qualquer quantidade de soda cáustica, por exemplo. Bom, professor, mas eu posso colocar qualquer quantidade? Pode, mas a proporção não será ideal, não será perfeita, não vai promover uma neutralização total. Aí são os casos especiais de estequiometria, né? Reagente em excesso. Um dos casos especiais. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar um exemplo genérico. Vou nem colocar substâncias reais, só para a gente raciocinar. Então, digamos que eu tenho uma substância A, que essa substância A vai reagir com B na produção de C. Não sei quem é a substância. Digamos que eu perceba que se eu colocar uma reação 1, vou chamar aqui de reação 1, né? Se eu colocar 10 gramas de A, vou pegar aquele mesmo exemplo que eu usei na aula passada, né, de Lavoisier. 10 gramas de A e reajo com 30 gramas de B, vou usar Lavoisier. Eu sei que facilmente a quantidade de C formada é 40. Mas se eu alterar a massa de qualquer uma dessas substâncias, se de repente eu disser para você, olha, em vez de 10 gramas de A, eu quero reagir agora 40 gramas de A. 40 gramas de A. O que é que Proust percebe? O que é que Proust diz para mim? Ora, se você altera a quantidade em massa de uma substância, todas as outras terá a mesma alteração. Afinal de contas, as proporções em massa são sempre constantes, que é bem lógico. Por isso que não para de pensar na estequiometria como uma coisa absurda. Ora, se 10 reage com 30 para formar 40, se você colocou agora 40, você colocou 4 vezes mais. Então, se você aumenta em 4 vezes a massa de A, eu também vou aumentar em 4 vezes a massa de B. Então, 4 vezes 30, então eu vou precisar de 120 gramas. É a minha quantidade constante, fixa, invariável, que vai reagir. Vamos tentar brincar pelas duas leis?
Por Lavoisier, 40 mais 120, 160. Por Prost, se você tem 40 e a proporção múltipla, né, que a gente está usando constante é de 4 vezes mais, 40 vezes 4 também vai me dar 160 gramas. Ah, professor, mas aí ficou fácil, o senhor já está dando a massa. Mas se você fizer uma análise simples, vamos lá. Exemplo 2. Lá vai eu para a minha combustão. Vou pegar aqui carvão, vou reagir com oxigênio e quero obter, logicamente, o gás carbônico. Aí a questão me diz o seguinte, ó, eu quero saber a massa de gás carbônico. Quando vou reagir, sei lá, vou colocar uma massa proporcional só para a gente brincar. Quando for reagir, 36 gramas de carbono. Qual é a massa de gás carbônico que eu libero? Aí já começou a aparecer com as questões que a gente faz, não é? Com certeza. Só que, em vez de eu dar a massa proporcional perfeita que reage, quem vai lhe dizer isso? Você sabe muito bem. A estequiometria. E o que é que essa estequiometria, essa proporção está me dizendo? Que para cada 1 mol de C, eu preciso de 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2. Então, se eu sei que 1 mol de C produz 1 mol de CO2, e Prost me diz que essa proporção é sempre fixa, ora, vou na minha tabela, quanto é que pesa 1 mol de C? Vou lá, 12. 12 o quê? Aulas passadas, pessoal. Se você está trabalhando com mol, 12 gramas. 12 gramas. E 12 gramas produz quantos mols? 1. E 1 mol vai dar sempre quanto? 12 mais 16 vezes 2, 44. 44 gramas. Ora, o que é que Lavoisier diz para mim? A soma, mas eu não tenho soma. Mas Prost me diz o quê? Que essa proporção aqui em massa tem que ser sempre igual a essa. Afinal de contas, a proporção é o quê? Constante. Então, se eu sei que 12 está para 44 e eu agora quero 36, eu quero 3 vezes mais. Então, só é multiplicar isso aqui por 3. É claro que você pode fazer isso com uma regra de 3. Eu estou lhe mostrando que você, tanto faz eu fazer 12m ou simplificar aqui, ó, 36 por dar 3, tanto faz a maneira. O importante é você raciocinar o que você está fazendo. Eu sei que 12 sempre produz 44. Ora, então 36 vai produzir algo que é sempre múltiplo, constante e fixo. É estabelecer o quê? A lei de Prost. Então, isso aqui já foi questão de vestibular o tempo todo. Qual é a massa de gás carbônico ao ser queimado 1 tonelada de carvão? Dá no mesmo se é 36, se é 1 tonelada, se é 1 bilhão. Porque 12 sempre produzirá 44. Se 12 sempre produzirá 44, 36, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, logicamente, a massa de gás carbônico que eu vou produzir vai ser 44 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 12, 1, 3, 132 gramas. Tá aí. O que a gente vai encontrar no futuro são casos especiais. O rendimento não é 100%, mas aí já deixou de ser o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico é esse. É uma proporção. O que você tem, rendimento, tem pureza, são especificações. Na verdade, eu chamo a parte matemática do cálculo, né? Porque matematicamente você sabe tirar rendimento, tirar pureza. Aqui não, é entender que existe uma proporção sempre definida. E essa proporção é a famosa lei de Prost. Professor, em toda e qualquer reação existe a minha proporção? Lógico. Ela é sempre fixa? É. O que você vai precisar fazer é o balanceamento da equação. Você balanceando a sua equação, automaticamente você vai ter a proporção. E ela não muda nunca. Se você sabe em mol, você sabe em massa, que é o mais difícil, né? Porque os cálculos em mol são muito mais fáceis. As leis ponderais são sempre em massa. Os cálculos em mol, se eu sei que é 1 para 1 para 1, se você colocar 20, reage com 20 e forma 20.
né? Muito mais tranquilo, certo? Vamos colocar aqui um outro exemplo de uma reação que tal não seja, né, de 1 para 1. Então, vamos lá. Veja que a preocupação aqui, exemplo 3, professor, a minha preocupação aqui não é, assim, no tamanho da reação, porque não importa se você é a massa ou se é a proporção. Então, vou colocar um aqui, também sem me preocupar com o tamanho, com a água. 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols, 1 mol não, 2 mols de água gasosa. Então, a primeira coisa é a minha leitura. Para cada 2, eu preciso de 1 na produção de 2. Então, eu poderia fazer a pergunta, se eu colocar 40 gramas, vamos botar aqui 80 gramas, pronto, 80 gramas, 80 toneladas, professor, você mudou para tentar complicar, 80 toneladas de gás hidrogênio, se eles forem consumidos na nave espacial, qual é a quantidade em massa de água que eu vou ter? Ó, que absurdo! É uma questão de cálculo estequiométrico. Ora, o que é que eu sei? O que é que Proust me diz? Que é toda a proporção, ela é constante. Então, eu já sei que 2 mols produz 2 mols. Ora, quanto é que pesa 2 mols de hidrogênio? O hidrogênio já sabe que é 1, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então, 4 gramas de hidrogênio vão liberar, se forem queimados, 2 vezes, né, 18, né, que é a quantidade de mol da água. Então, vai liberar 36 gramas. Me diga qual é a dificuldade. Então, se você sabe que 4 sempre libera 36, e você sabe que existe uma proporção aqui constante, essa massa aqui não tem mais dificuldade nenhuma. Você pode fazer a conta do jeito que você achar melhor. Eu vou continuar em vez de fazer a regra de 3, eu vou fazer na proporção. Eu sei que 80 para 4 vai dar quantas vezes? 20 vezes. Então, eu sei que isso é 20 vezes maior do que isso. Concorda comigo? Né? Se fosse 8, daria 2, 80, 20 vezes. Se aqui é 20 vezes maior, essa massa também será 20 vezes maior. Então, 360, fazendo minha multiplicação aqui, vezes 2, 720. 720 o quê? Toneladas. Toneladas. Diga aí qual é a dificuldade, pessoal. Me perdoe, nenhuma. O que não posso fazer é ficar, né, morrendo de véspera. Mas o senhor ainda não fez reagente em excesso, não fez ainda pureza, não fez rendimento. Vamos lá. Se eu dissesse que o rendimento era de 80%, bastava multiplicar ali por 0,8. Não rendeu tudo. Se eu dissesse que a pureza não era de 100%, então, na verdade, não tem 80 toneladas. Se a pureza não é de 80, é só saber quanto é que é a pureza. Tem 2 casos especiais. Aí é raciocínio lógico, não é lei ponderal. A lei ponderal diz que a proporção é definida e não muda. Não muda. Porque se mudar a proporção, aí a gente vai ver na lei de Dalton, já. Se mudar a proporção, eu tenho que mudar a reação. Né? Eu tenho que mudar a reação. Já que a proporção é fixa, se você mudou a proporção, ou você fez alguma coisa errada, ou é porque, na verdade, você tem uma outra reação. Por isso que o nome é proporção múltipla. Proporção de Dalton. Ok? Mas aí a próxima videoaula. Ok, amores? Beijão.